Michael Menezes. Eu vou apresentar sobre temas, falar um pouco sobre temas. Quando fui convidado, eu pensava que era um assunto muito pouco, e ao me aprofundar, vi que é um assunto extenso. E vou abordar praticamente a estrutura como se monta a estrutura básica do tema, e avançando, construindo um tema. Posteriormente, está disponibilizando ele. Eu venho da capital federal e minha história com o Moodle, ele tem essa meio que ordem cronológica partindo da minha faculdade. Eu sou graduando em análise de desenvolvimento de sistemas pela faculdade de projeção. Lá eu conheci tem um professor chamado Salvador Mello, que trabalha em projetos na UNASUS, e através dele eu conheci o Lino. Pelo Lino eu comecei a trabalhar na Badil, e há cerca de 10 meses eu comecei a desenvolver em Moodle, e me levou a trabalhar hoje no Uniceug. E partindo para a questão do tema em Moodle, é necessário, é primordial entender como funciona o ambiente Moodle de vista técnica, né? Como que é a estrutura dele. Aqui é o tema Clean, padrão do Moodle 2.7, ele já vem como padrão, e ele tem o Bootstrap base como camada primordial na sua visualização, na sua estrutura. A página de login ela é um pouco diferente da página principal, que não tem colunas. E ao logar, além de colunas, tem um bloco de administração e muda a informação do login. Até aqui nada de novo, né? Que ninguém saiba. Porém, eu queria mostrar como que o Moodle estrutura isso no tema Clean. Ele tem, utilizando o inspecionar elemento, né, do navegador Chrome, nada contra o Firefox, o Firebug é excepcional, mas temos uma barra, usando um navbar do Bootstrap, onde ele mantém a questão do nome breve da instalação, no tema Clean. São itens de menu que podem ser adicionados. Aqui, por padrão, ele vem com idiomas. Informação de login. Isso seguindo a estrutura do HTML, no navbar, o menu em lista não ordenada. E todo o restante ele fica numa div chamada page, com identificador page, onde dentro dessa page, inclusive o rodapé é inscrito, você tem uma subseparação. Você tem o conteúdo principal junto a coluna esquerda, no span 9. O span 9, a gente vai ver adiante, é a questão do sistema de grid do Bootstrap, e permite a questão da estrutura, utilizando larguras. Larguras da estrutura HTML, utilizando porcentagem. Você tem o content no meio, a região main, o site pré, que é o esquerdo, e o site pós, que é o direito. Essas são as principais regiões do Moodle, são características e geralmente são mantidas. E é interessante ser mantida para não ter aquele estranhamento pelos alunos da plataforma. E o rodapé no footer. Seguindo a questão do código, né, que é gerado a partir da execução do Moodle, temos o body. O body ele diz muito sobre a página em questão. Por exemplo, na página inicial, ele pega pela URI, o index.php, ele forma o identificador da página no campo body, onde tem page é um prefixo, todos vão ter, e o index ele gera um site index como conteúdo. Quando você acessa um perfil, ele já usa a URI user/profile.php e o identificador, né, o ID do usuário, e no ID do body ele usa page user profile. Isso é interessante quando você quer modificar somente aquela página, né, via CSS. E no Cursor View também, além disso, no Cursor View ele tem a questão de manter
prefixo, sufixo do formato utilizado. Isso no ID. No fórum, mesma coisa, porém ele usa tem um adicional aqui, que é a questão das pastas. Onde tem o pasta mod, fórum, view, ele coloca page, mod, fórum, view. E temos as classes CSS no campo body, que diz muito também, demais. Por exemplo, como o formato de curso, a navegação até chegar no item de pastas, a direção do idioma, o idioma, também a URL que é exibida, o layout da página, que vamos ver a seguinte, é muito importante também na construção do tema, entender como que é esses layouts disponíveis. Também o curso, né, no formato curso, o hífen, o ID do curso. O contexto ao qual, no caso, o fórum está. O ID do curso módulo do fórum. A categoria do curso. Se está em modo edição, ele adiciona uma classe onde você, por exemplo, pode, na edição, fazer personalização através da classe. Você identifica que o body está com aquela classe CSS. Se há a região pré-side no layout que está sendo utilizado e se é utilizado de fato. Ou então, no caso do post, se há o post e se ele está vazio, que é o caso do site post no fórum. E também o JavaScript habilitado. Isso você consegue pela classe, ele tem essas informações. E algo que eu citei aqui é a questão do Bootstrap. Alguém aqui não conhece Bootstrap? Você não conhece? Bootstrap o que é Bootstrap? Ele é um framework que foi desenvolvido pelo pessoal do Twitter, né, dois engenheiros no Twitter, e é basicamente um framework que junta o HTML, o CSS e o JavaScript e formam, a partir de uma biblioteca, componentes utilizáveis e que permitem um layout bacana, simples. E seu principal produto é o sistema de grid. O sistema de grid, você estrutura seu HTML de forma muito simples, baseada nessas porcentagens de largura, e você obtém também colunas que são futuramente em dispositivos móveis realinhadas para permitir uma melhor visualização. Alguns componentes são o Navbox, que é implementado pelo tema Clean no seu topo. Tem um alert também que não muda hora ou outra, se tiver erro, se tiver sucesso, ele também usa. Os botões aqui deu uma modificada, que é a questão do Bootstrap 3. O Bootstrap 2 é um pouco diferente. O modal é algo muito simples, né, de você implementar a partir do Bootstrap, JavaScript, usando jQuery, né, o Bootstrap usa jQuery, e usando JavaScript era um tormento antigamente. E o carrossel, que vai ser implementado no nosso futuro template aqui, no nosso futuro tema. E acabou que o Bootstrap virou sinônimo de design responsivo. Ontem tivemos uma pequena discussão sobre design responsivo numa outra palestra, e essa questão do design responsivo ser uma pequena adaptação e permitir uma melhor visualização em dispositivos móveis de tela menores, como tablets e smartphones. E aqui seria a visualização do tema Clean em um smartphone e um pouco semelhante em um tablet, onde a região main toma um topo, a região side pré vem antes da side pós e o rodapé no final, normal. E o menu recolhido no topo. E uma atenção é que isso realmente virou sinônimo o Bootstrap virou sinônimo de design responsivo,
mas design responsivo é uma adaptação. Tem que ser lembrado isso, que se você for rodar um Scorpion mesmo, em Flash, num tablet, vai dar zebra. E como que está a relação do Moodle e o Bootstrap, né? Na instalação do 2.6, você tinha essa visualização, que é a visualização baseada no tema base, que, por fim, tem o tema standard, né? Vocês já viram o tema standard como padrão. E você tem uma nova visualização, uma nova cara, um novo design desde a instalação do 2.7, porque ele implementa um tema clean como padrão. Aqui temos o tema standard, depois instalado, baseado no tema base, e o tema clean, baseado no tema Bootstrap base. Acaba que essa junção, esse casamento, eu creio que deu um pouco certo, e eu espero melhores frutos, onde você tem um Moodle com o Bootstrap, surgiu o tema clean, e se comparado com o tema standard, um design mais agradável. E eu acabei de citar aqui a questão do Bootstrap base e do base. Do base e do Bootstrap base. Mas o que são? Eles são temas. Mas para quem tem a visão do administrador, do Moodle, você nunca viu na seleção esses temas, né? Para você selecionar, não, quero tema base, quero tema Bootstrap base. Isso porque ele tem uma configuração que oculta ali. Porém, são muito importantes. O base, como até na discussão de ontem, o Daniel citou bem, ele vem da questão do Yahoo, uma biblioteca semelhante ao Bootstrap, que o Yahoo fez há um tempo atrás, porém está caindo em desuso. Ele tem um tema standard como padrão, como base, como front, e design um pouco amigável, são HTML e CSS básicos, o mais básico possível, visando navegadores antigos. Entenda-se navegadores antigos como Internet Explorer. Não, entendo. Qualquer versão. Sim, a questão da versão, ele está na documentação que ele visa a versão 6 do Internet Explorer. E com o Bootstrap base, que já era disponível antes da versão 2.7, você tem uma base que é essencial que desenvolver para o Moodle com um monte de recursos é quase que impossível. Você tem uma base baseada no framework Bootstrap, um tema clean como padrão, um design mais amigável e possibilitando você também criar um tema mais amigável. Você utiliza HTML5, CSS3 tranquilamente, visando também que você tenha navegadores, né, mais recentes. Apesar do Bootstrap suportar no Internet 7, Internet 8, algumas funcionalidades. E nessa questão, o Moodle usa a versão 2.3.2, que foi minha porta de entrada também para o Bootstrap, só que a versão recente, ela é a versão 3 do Bootstrap, que a questão do sistema de grid também está bem mais avançada, onde você pode configurar do sistema de grid do Bootstrap 3 separações muito definidas para desktop, para tablets e para smartphones. Com isso você tem uma responsividade melhor, porém ainda é uma adaptação, não deixa de ser uma adaptação. E seguindo, a gente temos um diretório na instalação do Moodle chamado theme. Esse theme, até a versão 2.6, vinham com vários temas instalados, inclusive o nosso base e o Bootstrap base. Já na versão 2.7 do Moodle, temos poucos temas, só 5, sendo que um é o base, o outro Bootstrap base. Temos o tema Clean, o tema Canvas, se eu não me engano, ainda é baseado no tema base. E o tema More, que é um pouco mais avançado que o Clean. E partindo para o desenvolvimento, se recomenda hoje utilizar o tema Clean como padrão inicial para um novo tema. Para quem vai construir do zero, usando o tema Clean, conhecemos a estrutura dele. Temos o Lang,
padrão de qualquer plugin do mundo. O tema clean ainda implementa uma pasta chamada layout com alguns arquivos. Temos a pasta Pix, que são referências de imagem. Nesse caso temos um favicon específico e um screenshot que é exibido na tela de seleção. Temos também a pasta Style, que cuida dos nossos arquivos CSS. Temos um arquivo config, que é a questão das configurações do tema, se ele aceita doc, o que o pai dele, né, o Bootstrap Base, de quem ele herda, os arquivos de layout, os arquivos de estilo, JavaScript, tudo no config. No lib temos algumas funções, alguns métodos em PHP, e também pode sobrescrever alguns métodos nativos já do Moodle. No settings temos configurado o que você quer adicionar de personalização através da interface de usuário. Por exemplo, você construir um tema onde o usuário pode selecionar a cor, ele pode selecionar o logo destacado nos settings. No Version, padrão também dos plugins para Moodle, a sua implementação para a questão da instalação, principalmente, né? Onde é verificado versões, dependências e o nome que o plugin vai ter. E seguindo no desenvolvimento, algumas opções que o Moodle lhe ajuda no desenvolvimento, como ele não fazer cache mostrar mensagens de debug, né? Algum erro pode ocorrer no seu desenvolvimento. Ele mostrar na própria página que você está navegando durante o desenvolvimento algumas informações, como aquelas iniciais do ID, do campo body. Você tem o modo designer, acessível para ilustração, aparências, temas, onde você declara que o Moodle ele não vai fazer cache do CSS. Porque enquanto você está desenvolvendo o cache, você vai dar um F5, não vai funcionar, você vai xingar. Alguém você vai xingar. E também a questão do cache de strings, né? Que enquanto você desenvolve, principalmente aquela questão dos settings, que são algumas configurações, você vai construir um monte, ele utiliza o banco de strings do tema. E também você vai dar um F5, não vai carregar, se tiver cacheado, você vai ter que excluir o cache. Isso é um tempo que você perde de produtividade quando você desenvolve um tema. E isso eu aprendi na pele desenvolvendo o tema Flat, né? É um tema que eu pretendo terminá-lo, não deu tempo assim, de concluir a ponto de disponibilizá-lo. E eu vou mostrar um passo a passo de como criá-lo, né? A partir do desenvolvimento do Clean. Para isso é necessário clonar, né? São duas práticas no desenvolvimento Moodle. Você clona algo já existente, você renomeia a pasta para o tema desejado. Com isso, você entra nessa pasta, você vai ter que realizar algumas modificações para desvincular o que ele está do tema antigo, no caso o Clean. Primeiramente, você modifica o nome na pasta lang para o nome do seu novo plugin, que fica tema Clean para tema Flat. Dentro dessa pasta há o plugin name. O plugin name é o nome que é utilizado na interface de usuário, não é o nome do plugin. O nome do plugin oficial é temaflat.php, do temaflat, que é destinado no arquivo Version. Também é uma opção de você fazer uma introdução. Quando você seleciona um tema, que aparece aquelas informações, você selecionou o seu tema. Aqui você pode personalizar com HTML, inclusive, utilizando Bootstrap também, muito bacana. E você, no caso aqui, foi definido o nome em um H2 e mostrar a imagem do screenshot.
basicamente. Aí no config você tem um tema que será trabalhado em alguns contextos dentro do Moodle, como por exemplo a questão dos settings, né? Quando você configura lá, você vai especificar de onde que é aquele arquivo que o Moodle está gravando. Aí ele usa o theme name. Aqui no Version, algumas observações, além de mudar de clean para flat, também tem a questão da versão. Você coloca a versão, em plugins do Moodle, ela é baseada em ano, mês, dia e geralmente 00, que é a versão. Ninguém produzir mais de uma versão em um dia fica meio difícil. E o plugin ele tem o nome do componente, né? No caso, tem plugin. E também no lib, o que tiver de clean, você substitui pelo novo nome. E também no settings. E também no arquivo layout, são pouquíssimos itens. E permite já você instalar o seu Moodle, o seu tema sem dificuldade. Temas flat é o nome já destinado lá no landing, né? Você viu que eu coloquei lá flat, ele já puxa aqui. Eu poderia colocar o nome flat Moodle Theme, por exemplo, ele aceitaria tranquilo, não haveria nenhuma objeção. Depois de confirmado a instalação do plugin, ele apresenta as mesmas configurações que o tema clean apresentaria. Utilizando a seleção de tema, ele mantém aquele screenshot do original do theme e você pode selecionar para usá-lo. Com isso, é aquela mensagem que você teria definido no lang. Lá eu coloquei, aqui eu já coloquei flat model theme e a imagem ele captura. Só que com isso o tema está instalado, porém mantém o mesmo visual que o clean, né? E aí vem a questão de layout, como personalizar, como modificar um pouco mais, desenvolver seu próprio tema. No clean você já puxa uma pasta chamada layout. Essa pasta layout ela implementa os arquivos que o Moodle dá saída nele. Dependendo do contexto, o Moodle vai usar esses arquivos, porém não quero mais esses arquivos, vou excluir. Você vê ali o nosso diretório do tema já sem uma pasta chamada layout, porém nosso certificado funciona. Nosso tema funciona normalmente. Mas como? Alguém contaria? Nosso querido Bootstrap Base. O nosso tema é baseado no Bootstrap Base, né? No arquivo config, tem a configuração que ele declara como tema pai o Bootstrap Base. Como tema pai, além de algumas heranças, né? Ele também, em caso de não haver no tema, ele procura no Bootstrap Base, senão vai dar um erro. E aqui temos os arquivos que estão sendo utilizados na pasta Bootstrap Base. E por que desses arquivos, né? Conforme no campo body, ele aborda um pouco do page layout, temos alguns layouts específicos no Moodle que deixam ele um pouco mais complexo. E no caso do front page, ele usa um tipo front page. Quando você navega no pulso, ele meio que muda ali a sua estrutura para um tipo pulse. E quando você acessa um recurso, é o type, né? O tipo impulse. Aquelas configurações de mostrar informações na tela, ela ajuda nisso. Ela dá um apanhado de informações como o type e também o nome do ID que está sendo usado. E isso também é definido no Bootstrap Base. Como o nosso config ele não abordou isso, o tema flat ele vai buscar lá no Bootstrap Base. E lá ele define, por exemplo, que curso ele vai usar o arquivo file3, columns3, PHP,
De região, ele vai ter a side pré e a side pós. O main é fixo, né? O main é o essencial. E como default região, região padrão, ele vai ter o side pré. Aqui entra uma questão abordada até na palestra do Daniel, que você citou que o acrescentar bloco, ele apareceu para a esquerda e não foi no default region. É o default region que define isso. E além disso, ele tem o options, que no caso o lang menu igual a true. O que isso lhe ajuda? Você vê que o pulse e o impulse, ele usa o mesmo arquivo, porém com essa opção você pode controlar, no contexto do pulso, que ele vai exibir um menu de língua, de idioma, já no impulse não. E quais os layouts disponíveis, né? Dependendo do contexto do mudo, como eu havia dito, você tem alguns layouts. São basicamente o layout base, que é um layout sem blocos, o standard, né, que é dependendo da configuração, você usa ele com blocos, o curso, que é a página principal do curso, o curso categoria, que é a navegação de categorias, navegar entre as categorias de um curso, o incurse, que é usado pelos recursos do Moodle, como atividades, quiz, o front page, que é a tela inicial, o admin, quando você está em alguma questão de administração por parte do administrador do Moodle, como aquele debug, selecionar tema, gerenciar plugins, é o admin. Você tem o My Dashboard, que é aquele meus cursos, né, que dá uma visão geral do curso. O My Public são informações dos usuários. O login também tem um page layout exclusivo. O pop-up, quando você pede para abrir o Scorm numa nova página, ele usa esse pop-up. Eu descobri de uma maneira muito ruim. Tive que realizar uma manutenção e foi bom que eu aprendi. Esse outro é questão de iframe, quando ele necessita do máximo de espaço possível. Esse main tenancy, ele é questão de quando você está instalando, atualizando, ele é usado, você vê que ele também usa o máximo de espaço possível. E o report usado para relatórios. Mas como controlar esses layouts? Anteriormente, havíamos excluído nossa pasta de layouts, ficamos órfãos, porém temos um pai. É interessante então copiar a pasta de layout do Bootstrap base para nosso novo tema. E aproveitando, vamos mudar o config, vamos colocar que o front page, o contexto, o tipo do front page, ele vai usar um arquivo chamado front page, melhor prática, manter os nomes iguais. Ele mantém as opções dele lá no Bootstrap, porém poderiam ser modificadas, estilizadas aqui. Questão de região side pré, side pós, região padrão side pré, e option ele no navbar. No navbar é aquela questão bem interessante aqui, de você manter lá página inicial, curso, categoria do curso, curso 1, fórum de notícias, o migalha, breadcrumb, esse não é de milho, não? Não, é Não, migalha de pão, isso, migalha de pão. Em português é trilha de migalha. Tipo o Joãozinho Maria, né? Migalha de pão. Então, basicamente, como no Bootstrap base ele usa o columns 3, a gente clona o columns 3 e modifica, renomeia para front page. Ele vai continuar funcionando, visto que já configuramos no config PHP. Agora, com isso, o que o objetivo? Desmembrando do columns 3 e tendo nosso próprio arquivo, podemos modificá-lo, personalizar o front page sem influenciar, sem impactar no Moodle, no restante das páginas. Com isso, podemos colocar um Bootstrap Carousel, mas também poderiam ser uma opção no Option. Porém, didaticamente, digamos assim, vamos implementá-lo
separadamente. E, partindo disso, vamos aplicando um layout. Por boas práticas também, isso eu aprendi trabalhando com outros temas, dentro de layout podemos criar uma pasta includes, onde a necessidade basicamente seriam o header e o footer. Com isso, visando a reutilização deles nas páginas necessárias. A partir do Columns 1 ou do Columns 2, eles são Columns 3 também, essa questão do cabeçalho e rodapé eles são bem semelhantes. Podemos copiar do echo ou output doctype, que é definido também no config PHP do tema, até o header, que é todo aquele cabeçalho. Vamos migrá-lo para o front, para o include header, né? E também uma migalha de pão que é usada no Moodle, mudamos para lá para a questão de estrutura do nosso design. Com isso, substituímos no Columns 1 pelo require once do nosso arquivo criado. E também no footer. No footer copiamos toda a tag dele, também a questão de um output que o Moodle espera que seja no final, por exemplo, para carregar os JavaScript no final da página, isso já é da complexidade do Moodle. Migramos também para o footer, includes footer, e voltamos com o require once, sendo que, por questão da estrutura do novo design a ser implementado, a div que antes ficava embaixo agora fica em cima para fechar a questão do ID page, que tem após o primeiro header, que para manter o sistema, o tema ocupando todo o espaço disponível, sem margens, por exemplo. E substituindo no Columns 2, Columns 3, no front page, no pop-up e no secure, que são os arquivos que estão disponíveis no layout. No header e o mesmo caso no footer. Você trabalha então a questão do cabeçalho no includes header e a questão e saídas HTML referentes ao rodapé no footer. Principalmente essas estruturas que impactam no nosso tema, visto, para quem lembra um pouco, ainda vou repetir, quem visualizou o tema flat, você vê que o miolo dele, o site pré, a região main, o post, não foi grandes alterações, foram mais CSS. Fontes, né, o Moodle, desde a versão 2.6, ele implementa fontes, tem um trabalho melhor com arquivos de fontes, onde você cria uma pasta, você adiciona ali as suas fontes e elas ficam acessíveis através do CSS. De uma forma, usando uma codificação própria, ficaria fontes tem, que é o tema atual, então você puxa de um outro tema, aí colocaria tem e o underline, o nome do tema, e o nome do arquivo. Aí aqui eu tenho as duas variações de um mesmo tema, sendo um usando fonte normal e o outro uma fonte negrito. Aqui foi um desses arquivos, é uma biblioteca de ícones, né? Alguém conhece? É a fonte Wesson. Para quem conhece sabe o potencial dela, são mais de 400 ícones, né? E foram usados aqui na questão principalmente de redes sociais e também um rodapé de contato. Porém, essa biblioteca ela tem um CSS que trabalha com ela. E como implementar esse CSS no tema Moodle, né? Partindo do CSS, você tem aqui o custom e você adiciona ali o arquivo CSS na pasta style do seu tema. Só que isso por si só não é o suficiente para o Moodle ler esse arquivo. Aí vai lá no config e no tema estilos você adiciona no array, além do custom que já vem com o tema clean, você adiciona o font Webson. E também JavaScript. JavaScript o Moodle implementa através de uma pasta.
No caso, foi adicionado Bootstrap Carousel, só o JavaScript necessário para ele, e o Custom JS, que pode criar outros JS do tema, porém é só uma chamada para rodar o carrossel. E você utiliza isso você adiciona no config os requisitos, né? JavaScript, Bootstrap Carousel e o Custom. E isso ele já identifica que na pasta JavaScript vai ter esses dois arquivos. Mesma coisa no Style, ele espera naquela pasta, a questão da fonte também, ele espera naquela pasta específica. No caso do carrossel, ele usa jQuery. E você, no tema, é bem interessante para funcionar. Também descobri de uma forma batendo cabeça que você é necessário requerer que o Moodle carregue o jQuery dele. E isso você faz na pasta lib.php, onde você tem um iniciador. Isso não é só para JavaScript. Isso o que você precisar de iniciar do seu tema ao começar uma página pode ser declarado nesse método dentro do arquivo lib.php. E settings é a forma de você disponibilizar, através da interface de usuário, algumas configurações como cores, logotipo, CSS customizado, e que eu não vou chegar a abordar aqui por ser bem complexo, não muito complexo, mas ser programação pura, digamos assim. E também a recuperação em si é um pouco complexa. E algo muito interessante no tema Moodle é a questão do overrender. É o override, né, de métodos, onde você permite dar uma nova saída para métodos padrões dos módulos, né, do mod fórum, por exemplo, ou então até do próprio curso, e do Moodle também, como aquelas informações de login, se você quiser modificar, ao invés de você não está autenticado, você quiser colocar lá, tudo bem, logs, você faz um override e você localiza a string que é usada, né, do Moodle, e modifica por um string do seu próprio tema. Aí tem a questão das regras, né? Você cria um arquivo chamado renders, com S no final, com PHP na sua raiz do tema, e você declara no config que o tema está apto a realizar o override. Como? Você tem uma variável do objeto tema que o Moodle espera, o Moodle fica preparado para fazer o override. No renders do seu tema, você pode fazer do core do Moodle, são poucas funções que o core disponibiliza, porém essa questão do login info é uma delas, informações de login. Não é necessário importar nada já para uma outra modificação de um render, de um mod quiz, por exemplo. Você realiza, você estende e sobrescreve então os métodos. E antes de continuar, o que mudou assim no Moodle 2.7, então, você tem menos temas, que é a versão 2.6. Você então tem o tema clean como padrão e também o compile less, né? Há um compilador less que não vai ser abordado aqui no momento, por ser um pouco um CSS mais avançado, porém, para quem conhece, sabe o potencial dele. E continuando aplicando o layout, né? No header que foi copiado pro include header, foi aplicado então uma nova dinâmica ali em sua estrutura HTML, principalmente, onde aquele menu, aquele header baseado no navbar do Bootstrap foi
digamos assim, descontinuado ou então rebaixado, ele está um pouco mais abaixo. Implementamos, através da biblioteca de ícones, uma barra de redes sociais, logo no topo, menu, do outro lado nome, ou então trocar por logo, e do lado direito fica informações de login que antes ficava no navbar, e um navbar personalizado logo abaixo. Aqui é a continuação do código, e no footer foi criado 3 blocos, né, do que é HTML, e também um bloco de redes sociais logo abaixo. E um crédito, digamos assim, e finalizando com a saída PHP que o Moodle dá para JavaScript no final do código. E aqui então, para esse HTML funcionar, falta adicionar um CSS que foi trabalhado junto a essa estrutura HTML. E então é só substituir lá no custom. Você já tem o tema clean, o padrão, ele implementa somente umas 3 configurações de CSS, que é mais a questão do logo, que ele permite você adicionar um logo. É bem simples. E o Bootstrap Carousel, que é aqueles slides, você implementa então no front page, logo abaixo daquela saída, daquele require once do includes header. Você basicamente o que há na biblioteca do Bootstrap. E então a única mudança aqui é que você pode armazenar na sua pasta Pix do tema, e você recupera ele através de um método através do Pix URL. Ele gera a URL para acessar, que é uma URL bem dinâmica, digamos assim, que o Moodle usa para acessar os seus arquivos estáticos. E otimização para dispositivos móveis. Como dito anteriormente, não há milagres, né, em você disponibilizar o Moodle atualmente para dispositivos móveis, mas porém há algumas boas práticas, né? Para começar, faça seu tema usando o Bootstrap base, tem um layout bacana, você tem um sistema de grid já estabelecido, digamos assim, até no mercado. Questões mais específicas, né? A letra ficou grande, ficou uma margem a mais, ou então o conteúdo está extrapolando, né, pela visualização. Você pode usar Media Queries, que é você trabalhar para cada resolução, você estabelece ali umas 3 resoluções, você realiza aquelas pequenas modificações, aqueles pequenos erros. E também usar ao invés do pixel, né, você usar o em como uma medida, uma unidade para tamanhos de fontes, por exemplo. Então você tem uma fonte fixa para o corpo de 12 pixels, no H1 vai ter 2 ends ou 3 ends, por exemplo. E em dispositivos móveis ele vai manter essa proporcionalidade. É interessante manter isso. E como resultado, infelizmente o tempo não permite delongar, também foram dias de trabalho. E temos um tema que eu me baseei até num outro tema do WordPress. Achei um layout limpo também, porém diferente. Onde você um miolo aqui, como havia dito, você não muda muito, e no rodapé se acrescentam alguns 3 blocos. Na versão que eu pretendo disponibilizar do tema, ele vai ser customizável. E se for o caso, eu trabalho até a questão de comentários para quem tiver um interesse em se aprofundar. Em considerações finais, eu queria deixar as referências para como que eu adquiri esse conhecimento um pouco mais amplo em pouco tempo. Foi o Moodle Devs. Quando eu comecei a trabalhar com Moodle, foi me dito que não havia muita documentação, e realmente não há. Em português não há. E a única documentação é do site, que ela é um pouco confusa.
Porém, com a experiência em programação que eu tive anteriormente, eu surfei aí, naveguei tranquilo e há informações suficientes para a construção de um tema e aprofundamento. Dúvidas, né, como de praxe, vamos abrir para dúvidas. Eu queria deixar muito obrigado pela oportunidade, é indescritível estar aqui. Agradecer ao Lino pelo convite, sem palavras. E deixar meu contato para que vocês não mandem e-mail. Estou brincando, pode mandar à vontade. Dúvidas? Boa tarde. Eu queria saber a respeito, duas perguntas. Uma é a respeito do Bootstrap dentro do Moodle, que tu disse que tem aquela... eu já fiz um tema e está na versão 2 mesmo do Bootstrap. E se sabe se vai ser atualizado, se tem algum esforço da comunidade para atualizar. E a outra é a respeito do compilador Less, que eu não sabia que tinha dentro. Se esse compilador é em PHP, aquele Less PHP por nada. A priori, o compilador Less, ele faz isso automático, né? Até uma questão, você já podia utilizar Less anteriormente, porém você teria que usar uma gambiarra. Hoje não é mais necessário. Carregar ele separadamente, como o JavaScript. Então, hoje o Moodle, a priori, ele tem esse engajamento automático, ele realiza isso automático. Quer dizer, basta escrever com Less, usar o Less. Isso. Aí, no caso, tem aquela outra questão, é uma pasta Less, você coloca os códigos Less ali, você declara no config. E também a questão, ele realmente usa o Bootstrap 2.3.2. Não é ruim, porém... Não, é ruim. Não é o excelente. Queria voltar aqui no... Até onde eu sei, eles não têm plano de atualizar. A discussão que é que na época, isso 6 meses atrás, a vantagem que tinha do 3 não valia a pena o trabalho de reescrever o código ainda, né? A filosofia de manter por baixo, de gravar por baixo, né? Digamos assim, como eles têm uma força-tarefa homens-hora reduzida, e digamos assim, a interface funciona, vamos dar a prioridade para coisas mais importantes. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tem a questão da Y-Wiki que foi descontinuada e a questão que eles estão revendo a biblioteca de elementos deles, a biblioteca PHP. Então, talvez ano que vem, a gente atualize o Bootstrap. A questão do Bootstrap 2, o principal déficit que eu acho do 2.3, ainda mais aplicado ao Moodle, é a questão do sistema de grid. No sistema de grid do Bootstrap, deixa eu apresentar aqui, ele tem alguns prefixos. No Bootstrap 2 você usa spam. Quando você vê um spam em um número, aquilo é um grid do Bootstrap. Já que não, você tem um columns 12, que seria o spam 12, porém você tem algumas variações, como col, né? LG. Esse LG é o quê? São monitores grandes, ou seja, o monitor é tão grande que não precisa ele ter 12 colunas, né? Só voltando um pouco, esse sistema de grid são colunas, o Bootstrap é baseado em 12 colunas. Ele junta colunas para formar uma coluna única, 2 colunas, né? 6, 6, 4, 4, 4, né? 3 colunas, 3, 3, 3, 4 colunas menores. E a questão do LG é essa questão do uso em grandes monitores. E aqui no código, você usa, numa mesma div, você usando 12, em um smartphone, por exemplo, você já poderia usar 8. Né? Você já tem essas variações. Esse, para mim, é o principal déficit da versão do Bootstrap que é utilizada pelo Bootstrap base. Até na palestra de abertura, eu fiquei em dúvida se eu perguntava ou não para o Cimei, porque ele é do back-end, né? Eu não sei se ele saberia responder pelo front-end, mas realmente é uma questão da comunidade em aberto. Pô, vamos usar o 3, será que o Bootstrap ainda vai avançar com 4 já que mal você está aprendendo, já tem uma nova tecnologia, mas o UI o standard, se você abrir lá, tudo é UI, ainda bem que foi descontinuado. Mais uma? Primeiro, em relação ao Less,
parece que tu disse que é possível definir o LES para ele já carregar o LES no... Eu nunca trabalhei com Moodle, eu vim aqui justamente porque a empresa que eu trabalho está interessada. Aí tu falou do LES, e dá para carregar ele diretamente no Moodle? Porque tu falou no config ali. Porque se der, eu já não recomendo, eu trabalho tanto com back-end como com front. Eu não recomendo porque ele vai ser feito uma compilação em tempo real, na hora que está carregando a página, e dependendo de quantos alunos, digamos no caso da UFSC, se tu for usar um LES em tempo real ali, carregando... Até a questão do módulo de design que a gente configura é justamente para não haver cache durante o desenvolvimento, mas depois que você termina o desenvolvimento, ele junta aquilo tudo e salva em cache, ou seja, é muito... Mas ele vai salvar em cache em CSS ou vai CSS. Apenas salvar em cache dos arquivos LES? É tanto CSS que tudo que é CSS ele junta em um arquivo. Porque o normal quando a gente trabalha em LES é manter um compilador, talvez em Node.js, alguma coisa do tipo, que assim que tu dá um Ctrl S, ele converte isso para CSS, para não carregar o servidor, o cliente, na verdade, compilar ali o CSS em tempo real. Sim, aí a questão, você compila o LES e ele transforma em CSS. Se você for lá e modificar o LES e excluir o cache, aí ele vai compilar aqui numa... O Moodle já faz isso. O Moodle faz isso. Interessante. Mas a minha questão, como eu disse, eu nunca trabalhei com Moodle. Ele vai amarrar, ou já amarra esse lance de usar o Bootstrap, ou é possível futuramente... Eu não gosto de usar muito Bootstrap, eu prefiro o Foundation 5 ou o Cube Framework. Se eu quiser usar um desses, eu vou ter muito trabalho. Então quer dizer que o Moodle ele já define as classes de acordo com o Bootstrap. Se você fizer em Foundation, você vai receber um Oscar. Não pelo... Onde está a complicação? Anteriormente temos o base. Você acompanhou a questão do base, Bootstrap base? São temas que estão ali só para fornecer questões que, por exemplo, eu tive até uma dificuldade uma vez com o quiz, que o quiz ele tem aquela formatação dele certa, de um CSS. E quando você parte para a questão de você construir do zero, algo do zero, é difícil você ter essa visão geral. Por isso que é importante vir do pessoal do Moodle, porque eles têm isso. Você teria um enorme trabalho em realizar isso. Porque temos o base, que é baseado na biblioteca UI do Yahoo. Temos o Bootstrap base, que ele puxa muito ainda do base, tipo, todo o conceito. E para você usar o Foundation seria bem difícil, a não ser que você conseguisse anular através da sua estrutura HTML, conseguir anular o Bootstrap. Ainda assim, hoje eu creio que seja o melhor ponto de partida.